Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E este programa chama-se Saúde e Companhia porque você já sabe, nós sempre temos aqui na bancada algum médico com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o Dr. Carlos Eduardo Cury Júnior. Dr. Cury é oftalmologista formado em 2000 na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Ele tem especialização em oftalmologia, em retina, pós-graduação na Alemanha e mestrado em medicina interna na FAMERP. E ele faz parte de várias sociedades nacionais e internacionais, entre elas a Sociedade Europeia de Especialistas em Retina. Doutor Cury, explica para a população o que é o olho. O que é olho? O olho, primeiramente, muito obrigado, Renato, pelo convite e a oportunidade de estar aqui debatendo sobre assuntos importantes para a saúde ocular dos nossos pacientes. E, basicamente, o olho é o nosso contato direto com o mundo, né? Não é? 80% de nossa percepção, né, de mundo vem através do olho. Então, o olho é uma janela para o nosso cérebro. Então, o olho é um órgão muito importante nesse sentido. Ele nos permite um contato com todas as situações. Então, é o principal sentido que nós temos no organismo. Para que a pessoa enxergue bem, várias situações são importantes. O olho ele tem que ter uma função importante de focalização da imagem. Para isso, existem duas lentes especiais, que é a córnea e o cristalino. Essas lentes que existem, elas focalizam o raio de luz no nosso fundo do olho, que é a nossa retina. A partir daí, essa imagem é processada, levada através do nervo óptico para o cérebro, para que a pessoa consiga ter a formação de imagem, que é esse sentido formidável que temos, que é a nossa visão. Cury, quando nós nascemos, né, claro que à medida que nós estamos sendo formados, nós podemos ir com vários erros, né, ou várias malformações, né? Quais são as causas mais comuns da cegueira na criança? Bom, na criança, o que nós observamos de forma mais comum é a catarata congênita. Existem outras doenças também que acontecem com uma certa frequência, como a retinopatia da prematuridade, ou seja, que ocorre em crianças geralmente que nascem abaixo das 30 semanas ou com menos de 1.500 gramas. Nós temos também problemas durante o pré-natal, problemas de infecção materna, que podem causar doenças infecciosas, como a rubéola, a própria sífilis. Então, basicamente, essas são as causas na infância, quer dizer, no recém-nascido. Já na infância, o que a gente observa muito na população pré-escolar e escolar, e por isso eu sempre friso para os dirigentes aí, em relação a mutirões escolares. A ambliopia. O que é a ambliopia? É quando aquela criança ela precisa usar um certo grau, né, de óculos e ela não tem essa correção desse grau de forma precoce. Com isso, a retina, o nosso olho precisa de estímulo para que haja o desenvolvimento. Se ela não tem esse estímulo, a criança desenvolve um olho preguiçoso, que é como a gente diz popularmente, e não desenvolve. Então, já na infância, a causa mais comum é essa falta de correção do grau. Mas, pelo que você falou aí, Cury, então, quer dizer, essa prevenção começa no pré-natal, não é? Então, estudando a mãe, afastando essas doenças infecciosas. Agora, todo mundo fala catarata. Como é que você explicaria para um telespectador nosso o que é uma catarata? Catarata congênita. Como é que uma criança nasce com catarata? Excelente. E daí, inclusive, veio um teste, né? Surgiu um teste muito importante, que hoje é lei, que é o teste do reflexo vermelho, o famoso teste do olhinho. Tá? E como que você detecta a catarata precocemente? Geralmente, às vezes, como hoje já tem o teste, com uma pequena lanterna, com um artefato luminoso, você incide na pupila, que é ali a menina dos olhos da criança, geralmente tem uma coloração mais esbranquiçada. Então, a catarata nada mais é do que de uma perda da transparência, de uma opacificação do cristalino, que é aquela lente que eu comentei no início. Então, esse exame é fundamental para a detecção precoce. Antigamente,
percebia-se mais através de uma fotografia. Quando batia o flash, um olhinho estava mais esbranquiçado, o outro tinha aquele reflexo vermelho. Então, o exame normal é quando você examina e você vê aquele aspecto avermelhado. Esse reflexo é do fundo do olho, que é a retina, ou seja, a luz consegue atravessar. Quando tem alguma alteração, como uma catarata ou às vezes algum pequeno tumor, esse reflexo não ocorre. Então, a partir daí, as investigações ocorrem de forma mais aprofundada, com o profissional, e o tratamento é estabelecido de forma precoce, aumentando aí sobremaneira a possibilidade de visão nessas crianças. O que você falou aí é extremamente importante. Quer dizer, cada dia que passa, nós somos multidisciplinar, nós temos mais pessoas envolvidas na saúde. Né? Existe algum técnico capaz de fazer esse diagnóstico? Por exemplo, vamos supor que tivesse alguém nos assistindo agora no fundão do Brasil, lá em uma aldeia no Amazonas. Existe alguma possibilidade de um não médico chamar atenção para isso? Sim, um técnico de enfermagem, um próprio enfermeiro, né, num ambiente aí de unidade básica de saúde, é totalmente capaz e possível de ser treinado para realizar esse tipo de avaliação, de screening, né, de varredura, de busca preventiva, né, como atenção primária. O Brasil é um país grande, enorme, continental. Depois a gente vai falar um pouco das causas de cegueira, como o diabetes é uma grande causa no nosso país. E hoje temos até situações de telemedicina, nas quais você pode tirar uma foto desse paciente ou dessa criança, que seja, e encaminhar para um centro de análise de leitura para que você faça uma triagem, separe aqueles que de fato não têm nenhum tipo de apresentação e aqueles que porventura possam vir a desenvolver algum problema. Nós vamos para um pequeno intervalo, vou deixar uma pergunta aqui, Cury. Esse diagnóstico, quanto mais precoce, o resultado da abordagem cirúrgica é melhor? Ou quanto mais tardio, qual a complicação dessa resolução tardiamente? Mas você vai responder no próximo bloco, vamos para um pequeno intervalo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estão votando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do Dr. Carlos Cury, que é oftalmologista em nossa cidade, e no bloco anterior ficou uma pergunta para ele. Quanto mais demorar esse diagnóstico na criança, mais repercussão terá na vida dessa criança, doutor? Sem dúvida. Como eu comentei sobre a ambliopia, que é o olho preguiçoso, quando você não corrige aquele grau da criança, até os 7, 8 anos, o olho ainda está, principalmente a retina, em transformação, porque a retina nada mais é do que a extensão do nosso cérebro. Então ela precisa de estímulo. Se não foi corrigido o grau até os 8 anos, esse olho vai ficar preguiçoso para sempre. Da mesma forma, quando você tem a catarata, se você não remover essa catarata de forma precoce, esse olho que não teve o estímulo luminoso,
e tudo mais, ele vai se tornar um olho também bastante preguiçoso e um olho bastante debilitado. Então, quanto mais cedo, maior as chances dessa criança ter uma visão muito próxima ao normal ou até mesmo normal. Quanto mais sombra tiver a retina, menos desenvolvimento seria isto? Perfeitamente. Curi, no Ministério, não sei se existe programas no Ministério, assim como hoje tem do pezinho, você falou do olhinho, e sua sociedade, né, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, vocês têm se empenhado, têm participado de campanhas para ajudar a identificar esse problema na infância? Sem dúvida. O Ministério da Saúde, principalmente com uma forte atuação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e encabeçados por um colega de Brasília, o doutor Alexandre Taleb, que faz parte lá do Ministério e é oftalmologista, várias campanhas e mutirões de detecção precoce e tratamento das doenças, desde a primeira infância até aqueles que já têm a doença estabelecida, principalmente a catarata, que é a principal causa de cegueira reversível em nosso país. Para você ter uma ideia, em 2015 foram 336 mil cirurgias realizadas, então vários mutirões de catarata, e os números são incríveis, né? O Brasil é uma população crescente, é um país que, embora em desenvolvimento, tem aumentado sua expectativa de vida, então várias doenças do olho estão cada vez crescendo mais. Então vários programas sim têm ocorrido em nosso país, obviamente que ainda não na escala necessária, mas tem ocorrido bastante campanha sim, também no que tange a questão do diabetes, né, que a gente vai falar alguma coisa depois. O diabetes eu acho que é fundamental, não é? Nós estamos vivendo o Brasil e o mundo, né, uma epidemia de obesidade, do que nós chamamos de síndrome metabólica. As pessoas têm a cintura alargada, pressão alta, colesterol, e essas pessoas, diabetes é uma doença perigosíssima, ela é silenciosa, ela não dá dor. Então, a repercussão do diabetes é o que nós chamamos de sistêmica, ou seja, atinge todo o corpo. E eu queria te perguntar, Curi, qual é essa incidência de diabetes que nós temos no Brasil? Existe correlação, assim, com o diabetes mais grave com retinopatia, ou ela pode ocorrer precocemente enquanto você está achando que está tudo bem com o seu diabetes? Você falou muito bem, Renato, em relação à silenciosidade, ou seja, uma doença subclínica, uma doença que não mostra sintoma, como o hipertenso. Ele vai descobrir que tem hipertensão num exame casual no postinho, ou se ele tiver uma crise hipertensiva e ter o diagnóstico. O diabético, muitas vezes, também, ele fica sem diagnóstico durante muitos anos. E quando ele chega até nós, especialistas em fundo de olho, né, nós que fazemos a parte da retina, ele chega já com lesões importantes no fundo do olho. Então, a gente sabe que tem uma correlação direta entre o tempo da doença e o desenvolvimento da retinopatia, que é a doença do fundo do olho. E também sabemos que isso ocorre nos outros órgãos, no rim, no coração, né, no pé, que é o pé diabético, em problemas circulatórios, que é o que a diabetes ocasiona. Agora, falando em números, que o número ele mostra muito para a gente. No mundo somos em 8,5% de diabéticos. Hoje sabemos que no Brasil somos em quase 14 milhões. E crescendo, né? A expectativa negativa até é que até 2030 haja uma duplicação do número de diabetes e, consequentemente, dessas complicações, não só oculares, como do organismo todo, acompanhando a síndrome metabólica. Desses 13,6 milhões de diabéticos, quase 14 milhões, metade deles já tem retinopatia diabética. Então, a principal causa de cegueira irreversível, ou seja, as lesões que a retina já sofreu não tem mais volta. Porque é como quando a pessoa tem um derrame, tem um AVC. Aquela área do cérebro que foi machucada, nem sempre ela se restabelece. A retina é a mesma coisa. A retina é neurônio. Então, essas lesões, elas não voltam mais. Então, o paciente, muitas vezes, tem essa doença incapacitante, que é a cegueira. Ele se aposenta precocemente, causa um ônus enorme para a família, para ele próprio e para a União, não é? Para o nosso Estado. Então, as campanhas de prevenção do diabetes, através de mutirões que são facilmente realizáveis e detecção precoce, é a chave para a gente vencer essa batalha contra o diabetes. E essa é uma mensagem importante para a população. Quem tem diabetes, acompanhe, controle o seu diabetes, procure fazer o exame de fundo de olho, procure seu oftalmologista, se informe, porque
é uma doença que não fala muito, né? Ela não mostra o que está acontecendo. Quando já aparece, já está no estágio avançado. Isso é uma mensagem importantíssima, não é? Porque, como nós falamos aqui, eu falei, e Cury também repetiu, ela é silenciosa, ela não dá dor. Porque o paciente procura o médico quando ele tem hemorroida trombosada, infarto, ou seja, coisa que dá dor. Essas coisas silenciosas, e o mais interessante que eu falo aqui sempre, ele fica olhando a quilometragem do carro dele. Na hora que bate a quilometragem, ele corre para fazer a revisão do carro, mas a dele ele vai negligenciando. O Cury, então, é fundamental que o paciente que tenha diabetes, ele nunca foi oftalmologista, ele tem que ir o mais rápido possível. Sem dúvida, como eu falei, tempo de doença é sinônimo de acontecimento de problemas no organismo, inclusive no olho. Então, só para você entender, depois de 5 anos de doença, 20% dos pacientes com diabetes vão ter alguma lesão nos vasinhos do fundo do olho. Depois de 10 anos de doença, quase 35%. Depois de 20 anos de doença, nós já temos uma média de 60% a 70% dos pacientes com lesão no fundo do olho. Então, se você já tem um diabetes, eu descobri há 2 anos, muitas vezes você já tem esse diabetes há 5, há 7, há 8 anos. Vá fazer uma avaliação, não aguarde a lesão acontecer para que o tratamento se torne mais difícil. Cury, quer dizer, no início você já falou aqui que é irreversível, é uma cegueira irreversível, mas no início que você detecta essas lesões, vocês têm como atuar localmente, o oftalmologista tem, ou isso é um sinal para que o doente volte a cuidar-se melhor do seu diabetes? São as duas coisas, Renato. É um sinal de alerta para que ele reforce mais o seu controle do açúcar do sangue, que ele procure um nefrologista para saber como está o rim dele, que ele faça uma avaliação global do seu organismo, porque a coisa não está bem. Se o olho não está bem, é o retrato do organismo, é o local onde nós conseguimos visualizar diretamente a circulação, através de exames complementares muito precisos. Em relação à oftalmologia, nós temos sim como tratar, através de laser cauterizando esses vasinhos doentes. Hoje temos à disposição medicamentos que são injetados no olho do paciente, regredindo vasos doentes, diminuindo a hemorragia, e nos casos mais avançados, quando já tem uma hemorragia mais importante, quando o paciente já tem um descolamento de retina, nós temos também procedimentos cirúrgicos, tá? Então, cada estágio você consegue tratar sim. Cury, nós estamos vendo algumas repercussões no corpo através do uso abusivo do celular, o tempo que você fica em frente do computador. E eu gostaria de saber de você se existe algum estudo na oftalmologia que mostra que essa intensidade de luz já está dando alguma repercussão na visão das pessoas. Mas isso você vai responder no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar, Clínica Lar, Medicina Preventiva, Núcleo de Atendimento Multidisciplinar e Central de Vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto.
Olá, amigas e amigos, estamos começando, infelizmente, o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui do oftalmologista Carlos Cury. E no bloco anterior, eu deixei uma pergunta para ele no ar. Essa intensidade de luz do celular, do computador, a oftalmologia está estudando essa repercussão? Existe repercussão na saúde ocular, Cury? Sem dúvida. Hoje esse é um assunto muito em voga, né? Muito discutido. Os pais preocupados, toda hora vêm ao consultório. Meu filho, o que ele pode fazer, o que eu não posso fazer? Bom, eu trabalho o dia todo na frente da tela. Eu sou advogado, hoje os processos estão todos digitais. Hoje está todo mundo dependente dos dispositivos eletrônicos. É smartphone, é tablet, é computador. Então, a Organização Mundial de Saúde realizou um estudo muito sério, muito amplo e traçou um dado extremamente alarmante. Até 2050, haverá um aumento das pessoas que usam óculos para correção de miopia, principalmente, e astigmatismo, de 6 a 7 vezes. E isso a gente já tem observado em consultório, principalmente nessas crianças de 8, 9, 10, pré-adolescentes, e realmente isso reforça ainda mais os cuidados com nossa visão. Já sabemos que essa luz azul dos computadores emitem uma radiação ultravioleta que é lesiva ao cristalino e principalmente à nossa retina. Então já existem lentes especiais, telas especiais que diminuem ou minimizam bastante esse tipo de radiação. Sabemos que, principalmente as crianças que ficam no escuro do quarto, para o pai não saber que está acordada, fica com o celular, aquela luz ainda fica mais forte. E a gente sabe que isso promove um aumento importante da miopia e do astigmatismo. Então, vários estudos, principalmente orientais, lá no Oriente, Japão, Coreia, China, o índice de miopia já é muito elevado, então eles estudam muito os pacientes com miopia, e eles observaram que quanto mais tempo essas crianças ficam em atividades, em ambientes fechados, que a gente chama de ambientes indoor, mais elas desenvolvem. Então, os currículos dessas crianças no Oriente, nos países lá do Japão e tudo mais, já tem mudado a grade curricular e levando as crianças mais para atividades outdoor, atividades ao sol, esportes, outras atividades, tirando as crianças desses ambientes fechados. Então, aqui um apelo e uma comunicação aos pais, que eu acho que é muito importante. Oriente seu filho, coloque regras, um tempo determinado, uma iluminação adequada. Para aqueles que já trabalham com computador, com informática, hoje todo mundo está na frente da tela, regule a intensidade luminosa da sua tela, se preocupe com uma janela que reflete uma luz na sua tela, isso também prejudica. A postura, né? Hoje nós temos o que nós chamamos de síndrome visual do computador, que se resume em questões posturais, a altura da tela, uma altura adequada para que você não flita muito o pescoço, causando dores cervicais. Isso também causa outros tipos de problemas de postura. Regular a intensidade da tela, a luminosidade, uma tela de boa qualidade. A cada 50 minutos, 1 hora, uma pausa de 3 a 5 minutos, vai tomar um cafezinho, fecha os dois olhos, relaxa um pouco. De quanto em quanto tempo essa pausa? De 50 minutos a 1 hora. A 1 hora, dá uma pausa de uns 3 a 5 minutos. Então, isso aí é cuidar da sua saúde ocular também e da sua saúde como um todo, porque isso tem levado muito a afastamento de trabalho, a perdas de jornada de trabalho, a problemas de dor de cabeça em crianças. Então, esse problema que você levantou é um problema hoje de saúde pública, porque todo mundo está cada vez mais dependente das tecnologias. Ô, Cury, e já tem estudos mostrando, porque hoje a criança nasce e já recebe o seu tablet. Eu até brinco aqui tenho um filho de um colega, que eu até hoje chamo ele de tablet, porque o dia eu vou entrando com ele com 5 anos, vou entrando com ele, filho de Fernando e Hélio, vou entrando com ele no elevador, e ele com tablet, eu chego para ele assim, que é isso aí, cara? Ele me olhou de cima a baixo, como diz assim, de onde apareceu esse monte me perguntando? Ele vira para mim e fala como a criança, isso aqui é um tablet. Pô, você não sabe o que é um tablet? Então, o que eu queria te perguntar é, tem estudos mostrando que essa criança, quer dizer, vai aumentar o número de miopia na criança. Ela é progressiva, teoricamente ela é progressiva quanto mais tempo você ficar em frente à tela?
Sem dúvida, os estudos têm mostrado isso, que ela vai se tornar progressiva. E aproveitando que você mencionou, outro problema é o problema do comportamento, né? Os neurocientistas têm estudado isso de forma muito aprofundada e a parte da socialização, né? A questão de conversar com as pessoas. Então esse é um outro problema que vai além da questão oftalmológica, mas é importante comentar com os pais que prestem atenção nos seus filhos, que é muito importante essa questão. Quando nós falamos aqui de doenças insidiosas, doenças de evolução de longo prazo, o que é que existe de emergência na oftalmologia? A gente ouve falar muito de descolamento de retina. Perfeito. Isso é uma emergência? Sem dúvida, é uma emergência oftalmológica. A retina, ela, como muita gente acha que a retina só descola após um trauma, um soco, um acidente, uma pancada, a causa mais comum do descolamento de retina é a causa espontânea. Dentro do olho existe uma gelatina, essa gelatina é grudada na retina. Quando essa gelatina começa a se soltar, que é um processo normal de envelhecimento, ela rasga a retina. Geralmente acontece mais em míope. O míope tem uma retina um pouco mais fina. Quando a retina descola, a visão apaga, fica uma cortina escura. Por quê? Para a retina funcionar, ela tem que estar em contato com os vasos sanguíneos que vêm abaixo dela. Então, se ela está descolada, ela não tem nutrição. Então, quanto antes a cirurgia para o descolamento de retina acontecer, e hoje, com um diagnóstico precoce, você consegue corrigir esse problema em 98% dos casos, quanto antes você restabelecer a circulação para essa retina, mais chance você tem da pessoa voltar a enxergar. Então, uma emergência oftalmológica, assim como o trauma ocular, a perfuração ocular, os processos infecciosos oculares. O sintoma é o quê? Fica um ponto escuro, a pessoa deixa de enxergar Você no tem olho? alguns indícios de que a retina está prestes a descolar. Quais são esses sintomas? O aparecimento súbito, né? De repente começa a aparecer umas manchinhas, umas mosquinhas volantes, começa a aparecer uns flashes, uns relâmpagos, quer dizer que a retina está sendo tracionada, ela está sendo puxada. É um estímulo elétrico para o cérebro quando a retina está sendo tracionada. Então, aparecem os flashes, os relâmpagos, manchinhas escuras, e quando começa a aparecer alguma manchinha escura mais fixa e progressiva, é a parte da retina que já está começando a descolar. Ok. Curi, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. A nossa mensagem, enquanto oftalmologista, é que a oftalmologia, nos últimos 10, 15 anos, é uma especialidade médica que aumentou muito. Muita gente acha que o oftalmologista só prescreve o óculos. Hoje, o oftalmologista é responsável pelo diagnóstico de várias doenças, inclusive sistêmicas, como diabetes, pacientes com HIV, com AIDS, pacientes com doenças do colágeno, doenças reumatológicas, doenças infecciosas. E a tecnologia está trazendo muita novidade para a gente, muitas coisas sobre células-tronco, muita coisa sobre terapia genética, situações como olho eletrônico, né, implante bioeletrônico, que talvez numa próxima oportunidade a gente possa discutir. São muitas pautas e eu espero ter aí esclarecido dúvidas para a nossa população. E o mais importante é informar quem ainda não conhece sobre essas doenças. E, mais uma vez, diabéticos, procure o seu oftalmologista. Essa mensagem eu acho que é fundamental. O diabético ele tem que ir precocemente para o oftalmologista. E você falou muito aqui, Curi, nesse bate-papo nosso, que o olho reflete o corpo e tal. Eu gosto de citar uma frase de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci disse que os olhos são a janela da alma. E isso ficou aqui provado com essa entrevista do Dr. Carlos Curi. Paz e saúde e até a próxima semana.